Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 7 falando sobre funções recursivas em C#, tá legal? A gente vai ver o que é uma função recursiva, para que serve uma função recursiva, como escrever essa função recursiva no C# e aí criar um exercício na prática, que é um exercício para ler arquivos, né? E mostrando para vocês aí de uma forma mais fácil o entendimento de como criar ali uma função recursiva em C#. Pessoal, função recursiva é o ato de uma função chamar a mesma função executando uma ação de forma recursiva, entrando em looping, tá legal? Então, o que é uma função, tá? Imagina que você tem uma timeline e aí você tem uma função aqui. Aí essa função, ela chama ela mesma, ou seja, entrando em recursividade, tá? Quando você entra em recursividade, é quando você chama uma mesma ação, entendeu? Então, você tem ali o ato de um lápis, tá? E aí você chama esse lápis de novo, ou seja, ele entra em recursividade, porque você chama ele várias vezes. Quando você entra em recursividade, você faz basicamente um looping, tá? Porque você entra num círculo que vai ser chamado ali várias vezes, tá legal? As vantagens, pessoal, que a gente tem de utilizar uma função recursiva ela diminui a repetição de códigos, tá? Por quê? Quando você cria uma função recursiva, você aproveita tudo aquilo que você fez naquela função, chamando ela novamente. Então essa é a grande vantagem que você tem em ter uma função recursiva. Agora, a desvantagem de ter uma função recursiva é que ela é muito complexa, né? Então a complexidade no entendimento dela é muito maior do que a complexidade de uma função comum, ou um while, por exemplo, tá? Muita gente confunde uma função recursiva com o looping, tá? Uma coisa, elas são parecidas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Porque o looping, sim, o looping ele entra ali no looping, tá? Só que uma função recursiva, você tem vários atos lá dentro. Uma função você consegue desenvolver um programa inteiro com uma função, tá? Então uma função é algo muito maior do que simplesmente o looping. Você pode ter uma função e dentro dessa função você ter um looping e você chama essa função novamente, ou seja, você tem uma função recursiva que chama um looping entrando em dois loopings, um dentro do outro, entendeu? Então uma função é algo muito mais poderoso do que um looping simplesmente, tá? Do que um while, do que um for, tá? Então, essa é a diferença de quando você utiliza uma função recursiva e quando você utiliza um while, tá? Imagina que você tem ali, o quê? Um problema para você resolver, tá? Então eu vou apagar um pedaço da lousa aqui. E aí imagina que você tem um problema para resolver desse jeito aqui, ó. Você tem lá um diretório que tem vários arquivos, tá? Então, arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, tá? Então você tem ali um diretório que tem vários arquivos, né? Então, uma pasta lá, né? Sei lá, uma pasta chamada arquivos. E nessa pasta você tem esses 3 arquivos aí. E aí você tem que fazer um programa para ler todos os itens que estão dentro desses arquivos. Então, dentro desses arquivos aqui, o arquivo 1.txt, o 2.txt e o 3.txt, tem ali várias linhas dentro dele, tá? Então, eles têm várias linhas com vários nomes lá dentro, tá? Então, imagina que você tem esse problema aqui. E aí você quer desenvolver um programa para fazer o quê? Ler o arquivo e ler os dados que estão dentro dele. Ler o outro arquivo e ler os dados que estão dentro do outro arquivo. Ler o outro e ler os dados que estão dentro do outro arquivo. Se você tem um problema assim, o que você pode fazer? Criar uma função e dar o nome dessa função como ler arquivo, tá? Então, você cria uma função chamada ler arquivo. E essa função você vai passar o nome do arquivo que você quer, tá? Então seria ali arquivo 1.txt, tá? Então eu quero ler esse arquivo 1. Agora imagina que dentro dessa função aqui, você tem o quê? Um while lá, tá? Então enquanto esse arquivo aqui não acabar, então por exemplo, file.end, só um exemplo aqui, tá? Então enquanto esse arquivo não acabar, eu jogo os dados desse arquivo para minha tela, né? Então eu faço ali um console.log
writeLine, tá? E mostro na minha tela o arquivo. A linha do arquivo, na realidade, né? E aqui eu fecho a minha função, tá? Imagina que eu tenho uma função dessa forma aqui. Se eu tenho uma função dessa forma, o que eu faço? Eu mando ler o arquivo 01, tá? O arquivo 1, na realidade. Depois que eu mandei ler o arquivo 1, eu entro em looping, lendo linha por linha desse arquivo. Então, primeira linha, mostro na tela. Segunda linha, mostro na tela. Terceira linha, mostro na tela. Quarta linha, mostro na tela. Depois eu saio desse arquivo aqui e vou embora, tá? Então, uma função simples. O que eu poderia fazer para ler esses 3 arquivos aqui? Eu poderia simplesmente chamar essa função 3 vezes, né? Então, ler arquivo, chamando ela uma vez, chamando ela 2 vezes, chamando ela 3 vezes, passando o nome do arquivo 1, por exemplo, o nome do arquivo 2 e o nome do arquivo 3, tá? Fazendo isso, eu teria que repetir o meu código 3 vezes. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu repeti aqui a chamada da minha função 3 vezes. Eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente utilizar o poder da função recursiva e com ele eu crio uma recursividade lendo todos os arquivos através de uma função somente, ok? Então o que eu poderia fazer aqui, ó? Embaixo aqui da minha função, eu poderia colocar aqui if, se o arquivo existe, arquivo existe, o arquivo qual? O arquivo 2, por exemplo. Eu coloco aqui entre um parênteses, arquivo 2, tá? Se ele existe, o que eu faço? Eu chamo a função ler arquivo de novo. Chamando ali o arquivo 2, tá? Ponto .txt. Se eu faço isso aqui, gente, o que vai acontecer? Fecho a chave do if e fecho a chave da minha função. O que vai acontecer? Ele vai entrar na minha função, vai ler o arquivo 1, vai fazer ali o while lendo o arquivo por arquivo, né, linha por linha do arquivo. Depois que ele leu e mostrou na tela a linha de todos os arquivos, eu termino esse while e pergunto se eu tenho o próximo arquivo. Se eu tenho um arquivo que tem o número 2. Se eu tiver o próximo arquivo, eu já entro na minha função, entrando na recursividade, voltando aqui para cima na minha função de novo, chamando ela e aí entrando no while de novo agora do arquivo 2. Depois que eu verifiquei isso, eu verifico se tem um arquivo 3. Se tiver o arquivo 3, chama a função de novo e ele agora passa o arquivo 3. Passando o arquivo 3, eu mostro tudo que tem na minha tela do arquivo 3 e saio da minha função arquivo 3, saio da minha função arquivo 2, saio da minha função arquivo 1, entrando em recursividade, mostrando os 3 arquivos e mostrando o conteúdo que tem nos 3 arquivos. Tá legal? Imagina esse mesmo exercício aqui numa linha do tempo, tá, gente? Então esse mesmo exercício numa linha do tempo. Como que ficaria aqui, ó? Ficaria mais ou menos dessa forma. Eu tenho minha linha do tempo e aí eu chamei a função ler arquivo. Eu entrei na minha função ler arquivo. E aí dentro dela eu leio linha por linha. Entro no looping, lendo linha por linha. Depois que eu terminei de ler todas as linhas, eu volto para minha função ler arquivo. E aí eu verifico se tem um arquivo de novo. Se tem um arquivo 2, eu entro no meu arquivo 2, entro no looping para mostrar todos os arquivos. Depois que eu terminei, eu volto para a minha função 2. E aí eu pergunto se tem o arquivo 3. Se tem o arquivo 3, entro no looping de novo para mostrar todos os meus dados na tela. Depois que eu fiz isso daí, eu volto para a minha função, verifico se tem o arquivo 4. Se não tem o arquivo 4, eu volto para a função do arquivo 3. Depois eu volto para o arquivo... Na verdade, volto para o arquivo 2, volto para o arquivo 1 e volto para a minha linha do tempo, encerrando o meu programa. Ok? Ou seja, na realidade, né? Isso aqui é um pensamento de uma função recursiva, que eu chamo ela várias vezes e ela me retorna várias vezes, tá legal? Então, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse mesmo exercício que a gente planejou aqui no quadro e vai executar lá no computador. E aí eu vou mostrar para vocês, passo por passo, isso que eu estou falando. Assim você vai conseguir entender melhor, né? Entender muito melhor todo esse plano que eu coloquei aqui na lousa, tá legal? Então, pessoal, vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal, já no computador,
Agora a gente vai executar na prática tudo aquilo que eu passei para vocês na lousa, tá legal? Então fazendo um exercício lá de ler arquivos no diretório e trazer todos os dados que tem dentro daquele arquivo na tela e chamando várias vezes a mesma função, entrando na recursividade, tá? Bom, a gente parou nesse exercício aqui, né? Então foi assim que a gente deixou o nosso programa na aula passada, tá? Então a gente vai criar agora uma coisa nova. Então a gente aprendeu funções na semana passada, né? Agora eu vou tirar ali algumas coisas das funções e vou começar a criar uma nova função. Uma função que ela vai ler um arquivo em algum lugar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é criar o arquivo lá no meu diretório. Então eu fiz isso daqui para vocês, tá? Então eu vou apagar aqui e vou mostrar de novo para vocês como fazer isso, tá? C dois pontos. Eu entrei aqui no meu C dois pontos. Eu vou apagar essa pasta aqui e vou criá-la de novo para vocês notarem. Eu vou clicar com direito e vou criar uma nova pasta. Então, novo, pasta. Nessa pasta, eu vou dar o nome dela de arquivos, ok? Então, arquivos, ok. Depois, dentro dessa pasta, eu vou colocar um arquivo com alguns nomes, tá? Então, vou clicar com direito, vou em novo e arquivo, tá? Documento texto. Vou dar o nome dele para ARQ1, ok? Dei um Enter. Legal. Depois que eu fiz isso daqui, eu vou abrir esse arquivo e vou colocar alguns nomes. Danilo, Sheila, Maria, Fabiana, Denilson, ok? Coloquei alguns nomes. Feito isso, salvei, vou fechar o meu arquivo. Então, só checar se ele está tudo certo, abrir, ele tem alguns nomes, tá legal? Bom, tudo bonitinho. Agora eu quero saber o nome completo desse arquivo. Se eu clicar nessa barra aqui dos meus arquivos, vocês vão ver que ele vai mostrar para mim o caminho do jeito que eu tenho aqui. Se eu colocar aqui barra, ele vai mostrar tudo que tem dentro do meu diretório, em text, né? Ou seja, ele me mostra o nome certinho. Então o nome certinho está escrito ali, ó, arquivo1.txt, tá? Ou seja, ele está mostrando a extensão do arquivo. Em alguns computadores, vocês não vão ter, né, a extensão do arquivo igual está mostrando no meu aqui. Então o que eu faço normalmente para mostrar a extensão do arquivo? Eu posso vir aqui nas configurações do meu arquivo, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações, aqui. Aí aqui, gente, nas configurações do meu arquivo aqui, do meu diretório na realidade, eu tenho como vir e arrumar a configuração dela para mostrar a extensão dos arquivos, tá? Então deixa eu ver aqui, porque esse Windows é um pouquinho mais novo. Deixa eu olhar aqui, exibir, aqui, exibir. Aí aqui tem todos os negócios aqui, tá? Aqui eu posso falar para ele mostrar item oculto ou não, e assim vai. O que eu quero aqui é mostrar as extensões dos nomes dos arquivos. Então eu vou clicar nesse botão, ele vai começar a mostrar para mim a extensão, tá vendo? Vou clicar, tirei. Vou colocar, mostrei, ok? Então agora eu sei a extensão desse meu arquivo. Isso, gente, é importante por quê? Porque você vai pegar esse nome aqui exatamente igual está aqui para você ler o seu arquivo. Se você não colocar a extensão lá no seu programa, você não vai conseguir ler o arquivo, tá? Bom, uma vez feito isso, agora a gente precisa saber como que a gente vai fazer para ler um arquivo, tá? Como que a gente consegue ler um arquivo? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é, vocês vão abrir lá o browser de vocês, vão lá no Google e vai digitar assim, ó, ler arquivo C#, e aí vocês podem colocar a palavrinha stack, ok? Colocando o nome stack, gente, o que vai acontecer? Ele vai procurar um site chamado Stack Overflow, tá? Esse Stack Overflow é um site onde é um fórum, né, onde tem dúvidas das pessoas e outras pessoas respondem em cima dessas dúvidas colocando as soluções. Então ele é muito prático para você conseguir ali buscar pedaços de coisas que você não sabe ainda, tá? Então ele é muito importante quando você estiver desenvolvendo. Então o que você faz? Ler arquivo C# stack, que ele vai achar para você o site do Stack Overflow com as dúvidas exatamente do que você precisa. Então eu vou clicar nesse primeiro link aqui, ó, e aí ele vai ter lá, ó, alguém está falando que ele está com uma dúvida, ok? E ele está querendo ler esse arquivo, tá? A única coisa que eu vou fazer é, eu vou descer um pouco mais aqui e vou achar a solução. Então tem uma resposta aqui de alguém falando como ele vai ler esse arquivo, tá? Então eu sei que aqui eu tenho uma função que é void, né, que não retorna nada, e que chama processar arquivo, que tem um parâmetro chamado file. E aí dentro desse parâmetro, ele chama lá uma função using, que vai começar a abrir o arquivo e vai ler linha por linha.
tendo um while aqui, fazendo um loop de linha por linha. Ok, então eu sei que é isso que eu preciso. Vou pegar essa função e vou executar, e vou utilizar essa função lá no meu programa, tá? Então eu vou criar uma função minha, a função minha vai chamar ler arquivo, igual lá no quadro, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar ela privada, porque eu não preciso utilizar ela fora desse meu programa. Então, private, void, porque eu não vou retornar nenhum resultado, tá? Na realidade, antes de void, static. Por que eu preciso colocar ela static, gente? Porque o meu main do meu console é static, eu tenho que seguir o padrão, senão o meu main não vai conseguir enxergar isso que eu estou tentando criar, ok? Então, public static void, e aí o nome, ler arquivo, ok? Importante lembrar que aqui a gente está usando Pascal Case, a gente está utilizando o C#, então, padrão de código Pascal Case, tá legal? Bom, feito isso, vamos ler ali o arquivo e vamos dar o nome do arquivo que a gente quer, tá? Então, string, o nome do arquivo. Vou colocar aqui uma variável chamada arquivo mesmo. Ok? Opa, arquivo. Legal. Tendo essa minha variável, agora a única coisa que eu preciso fazer é começar o código da minha função, né? Então, abrir aqui a minha função e vou começar a produzir o meu código. Então, aqui eu tinha copiado aquele arquivo e vou colar ele aqui, ok? Então, colei justamente aquilo que eu peguei lá do meu site, tá? Então, peguei essa informação do site e coloquei aqui no meu programa. Depois, quando eu faço isso, algumas coisas ele não vão reconhecer e vai ficar aqui o tracejado vermelho, como vocês estão vendo. A única coisa que vocês têm que fazer é colocar o mouse em cima da onde está tracejado vermelho, vai aparecer uma lâmpada para vocês. Vocês vão clicar nessa lâmpada e vão clicar no using alguma coisa, né? Ou o nome de que ele vai vir. No caso aqui, ele está utilizando a biblioteca file.io, tá? Então, cliquei nela, você vai ver que ele vai ficar verde, ok? Esse thread pool eu não vou precisar, ok? Se eu não vou precisar, então eu vou tirar essa linha aqui. Por que eu não preciso desse thread pool? Porque a única coisa que eu quero é ler os arquivos e mostrar na minha tela. Simplesmente isso, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Vou substituir esse file aqui pela minha variável arquivo. Legal. Fiz isso daí. Ah, os nomes aqui estão incompatíveis, porque um está arquivo e o outro está arquivo aqui em cima, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, nome. No caso de parâmetros, gente, eu prefiro colocar os parâmetros no C# no padrão camel case, tá legal? Então eu vou colocar as variáveis no padrão camel case. É assim que eu programo, tá? Então vocês podem seguir o mesmo padrão também. Então, nome, arquivo. Ou seja, quando é variáveis ou variáveis privadas, eu coloco ele como camel case. Quando é algo público ou funções ou classes, eu coloco como camel case, tá legal? Então, fiz isso daqui. Agora o que eu vou fazer é chamar essa variável aqui para ler o meu arquivo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo esse arquivo, ok? Então, com a abertura dele, eu consigo ter acesso às linhas dele, né? Então, quando eu crio uma instância dele, eu utilizo esse using aqui para criar uma instância, eu abro ele e aí eu mantenho esse arquivo aberto dentro dessa variável arquivo. Quando eu dou um read line, eu leio a primeira linha e vou para a próxima linha, ok? E aí eu coloco um looping aqui para ele ler a próxima linha, e a próxima linha, e a próxima linha, até que as linhas estejam acabadas, ok? Legal, então o que eu vou fazer aqui? Colocar um console.log. E aí nesse console.log, não, .writeLine, desculpa, né? .writeLine. E aí nesse console.writeLine, eu quero mostrar a linha que eu li, ok? Linha, a minha variável linha. Prontinho, fiz isso daqui, quer dizer que eu já vou conseguir ler um arquivo e mostrar na minha tela os dados que eu acabei de ler, tá? Depois que eu fiz isso daí, a única coisa que eu vou chamar é a minha função lá na minha execução do programa console, ok? Então eu vou passar um nome aqui, vou colocar o nome exatamente que está lá no meu diretório, tá? Então, vou clicar aqui de novo, ok? Vou clicar no barra e aí ele vai mostrar para mim o nome do meu arquivo exatamente como eu quero. Opa, de novo, né? Clicar aqui e aí ele mostra para mim exatamente como eu quero. Então eu vou copiar isso daqui e vou colocar esse nome igual está aqui lá no meu programa, tá? Então, na minha string aqui, eu vou passar o nome que eu quero. Legal, depois que eu fiz isso daí, eu vou colocar o arrobo aqui, ó, só para ele não dar incompatibilidade com as barras, tá legal? Pronto, com o arquivo aqui, agora a gente vai fazer um debugger
para ver o que vai acontecer, né? Então eu vou colocar um debugger aqui e ver linha por linha se ele vai entrar dentro do meu arquivo e se ele vai começar a mostrar tudo que eu preciso, tá? Então eu vou dar um play, ele vai executar para mim. Legal, parando no debugger, eu vou para o próximo, entrando dentro do meu item, né? Então entrando dentro da minha função, vou para o próximo, mandei ler o arquivo, para o próximo, mandei ler a primeira linha do arquivo, ou seja, agora o meu arquivo tem a linha 1 Danilo, ok? Vou para o próximo e ele vai lendo até que a minha condição seja inválida, ou seja, até que eu não tenha mais linhas no meu arquivo, ok? Então, feito isso, ele termina ali a minha ação, mostrando na minha tela tudo que eu pedi para eu ler do arquivo, tá legal? Então, feito isso, a gente já tem uma função para ler os dados do arquivo, tá legal? Agora, imagina o seguinte, eu tenho vários arquivos dentro desse diretório. Como é que eu poderia fazer? Ler o arquivo 1, ler o arquivo 2, ler o arquivo 3 e assim vai, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança na minha função, colocando aqui simplesmente o número do arquivo que eu quero ler, tá legal? Então eu vou mudar aqui para int, tá? E aí eu vou colocar aqui número arquivo, tá? E aí nesse número arquivo eu vou fazer um nome aqui concatenado para fazer exatamente o que eu preciso. Vou criar primeiro uma string chamado caminho, ok? E nessa string caminho eu vou colocar o caminho que está os meus arquivos. Então vou recortar isso daqui e vou colocar aqui, ok? Então eu tenho ali o caminho com o nome, né? Como eu tenho o caminho com o nome, eu vou simplesmente concatenar com o arquivo, o ID do arquivo, né? O número do arquivo que eu estou passando. Número, arquivo. Tá legal? Então agora eu tenho arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3 e assim vai. Bom, perfeito. Fiz isso daí. Agora o próximo passo é o quê? É eu verificar se esse arquivo existe. Então, if a minha biblioteca file.exist, se esse arquivo existe, qual que é o arquivo? Eu vou colocar aqui, ó, melhor, ao invés de caminho, eu vou colocar como arquivo com caminho. Com caminho, ok? Então, se existe o meu arquivo com caminho, aqui, eu vou fazer toda essa minha ação aqui de ler esse arquivo, ok? Então, recortei aqui, vou colar esses dados aqui e vou continuar. Se eu não tenho, eu não vou fazer nada, tá? Se eu tenho, eu faço. Se eu não tenho, eu não faço nada, tá? Depois disso, eu verifico o quê? Se existe um novo arquivo, tá? Eu posso fazer uma verificação se existe um novo arquivo. Se existir, eu vou lendo e assim vai, tá? Então esse aqui é o nome da minha variável e eu vou usar esse nome da minha variável aqui, tá? Legal. Então eu tenho o meu número aqui, tenho o meu arquivo aqui e tenho o arquivo que eu vou ler, tá legal? Para verificar se isso funcionou, a primeira coisa que eu vou fazer é executar, né? Então eu vou colocar aqui 1. Ou seja, ele vai executar, vai mandar ler o arquivo, concatenar com 1, txt. Arquivo 1.txt. Vamos rodar isso daqui e vamos ver qual que vai ser o resultado. Dessa vez eu vou parar o debugger aqui embaixo para a gente ver como que ele vai ficar executando por completo. Legal, o resultado foi o mesmo, porque ele me mostrou todos os dados que estão no meu arquivo, tá? Se a gente for depurar, então, para ver passo por passo, porque eu quero ver como é que ficou essa concatenação aqui, ó, eu vou clicar aqui para fazer um debugger simplesmente aqui, ok? Dá um play. Parou no debugger aqui, eu vou ver que ele vai ter o número 1, ok? Então, se eu vou para a próxima ação, se eu olhar dentro dessa variável, vai ter lá C2 pontos, arquivo 1, e aí vai dar a mesma do que a ação anterior. Então, dando play, ele executa tudo e mostra para mim na tela aquilo que eu falei, né? Legal, agora eu quero ler o arquivo 2, arquivo 3, arquivo 4, e assim vai, tá? Se eu tivesse que fazer o mesmo código, se eu não usasse a função recursiva, o que eu teria que fazer? Chamar essa função aqui várias vezes, ok? Essa função de novo, essa função de novo, essa função de novo. E aí eu teria que repetir o meu código, colocando 2, colocando 3, colocando 4, ok? Ou fazendo um for. Se eu não quero fazer isso,
se eu não quero repetir essas linhas várias vezes, eu posso utilizar o quê? A função recursiva, ok? Então eu vou, dentro dessa minha função, chamar ela mesma, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó. If se existe o quê? Esse arquivo aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova variável chamada arquivo 2, né? Então, deixa eu tirar aqui. Copiar. Vou chamar aqui, ó, Carminho com arquivo 2, ok? E aí eu vou fazer o quê? Esse arquivo mais 1, tá? Então, o arquivo mais 1, ok? Então, ou seja, se ele vai vir com 1, que eu passei na minha ação, mais 1, ele vai ser 2, tá legal? Então, se ele é 2, o que eu estou fazendo? A minha válvula de escape, tá? Então, eu vou colocar um if aqui para verificar se o arquivo 2 existe, tá? Então, se existe o arquivo 2, eu vou entrar na minha ação. Qual que é a minha ação agora? A minha ação é chamar a minha própria função passando o arquivo mais 1. Ou seja, esse arquivo aqui que é 1, mais 1, ele vai tentar ler o arquivo 2. E ele vai tentar ler o arquivo 3. E ele vai tentar ler o arquivo 4. E assim eu resolvo o meu problema com simplesmente uma função. Tá legal? Eu não preciso mais fazer aqui vários whiles e várias repetições dessa minha leitura desta função. Por quê? Porque dentro dessa função eu chamo ela mesma. Um pouco confuso, não é? Você vai olhar aqui e vai falar, não, mas como assim? Como é que funciona desse jeito? Eu vou depurar e vocês vão conseguir entender que eu chamo ela várias vezes entrando numa recursividade, tá legal? Então, vou colocar aqui o breakpoint aqui em cima, tá? E aí vocês vão seguir comigo passo por passo. Primeiro, eu vou lá e mando ler o meu arquivo 1, né? Então, arquivo 1, se ele existe, eu faço ali todas as linhas, mostrando na minha tela todo mundo que tem, né, no arquivo 1. Mostrando aqui, ó, todo mundo que tem no arquivo 1. Então, vou para o próximo, para o próximo, para o próximo. Terminei, mostrei todo mundo que tinha no arquivo 1, ok? Depois disso, eu saio do meu looping e do meu if, e aí eu verifico se tem um arquivo 2. O arquivo 1, que tem 1 mais 1, ele vai virar 2. Ou seja, a minha string aqui, então, vai ser C2 arquivos, arquivo 2.txt. E aí eu vou verificar se esse arquivo existe. Como ele não existe, eu saio da minha função e termino mostrando simplesmente um arquivo somente do resultado, ok? Agora, se eu vir aqui, clicar nesse arquivo, duplicar ele e renomear ele para arquivo 2, e colocar o conteúdo dele um pouquinho diferente, João, José, Carlos, Fabiola, outros nomes, ok? Salvei. E aí agora eu vou tentar executar novamente a minha função. Nota que agora vai ser um pouco diferente. Rodando aqui o meu código. Tá, primeiro ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar executar, ok? Verificou, foi lá e leu o primeiro arquivo, né? Arquivo 1. Então, rodou, mostrou na tela todas as pessoas do arquivo 1. Então, eu quero ver o dado que está na minha tela, vou clicar no meu console, todas as pessoas do arquivo 1, tá? Vou para o próximo, e aí eu verifico. Crio o arquivo 2, né? Na realidade, eu crio lá a minha string do arquivo 2, e aí eu vou verificar se ele existe. Se ele existe, eu vou entrar na função novamente, passando o meu parâmetro, que era 1, mais 1. Meu parâmetro 1 mais 1 vai virar o quê? 2. Eu vou entrar na minha função, ok? E entro na minha função, chamei a minha função ler arquivo novamente. Ou seja, agora passando o 2, né? Então ele verifica se existe o arquivo 2 e entra de novo no looping, carregando o nome das pessoas do arquivo 2. Agora vocês vão ver que na tela ele está mostrando agora os outros novos nomes. Tá vendo? João, José. Eu vou para o próximo aqui agora. Vai mostrar aqui o novo nome. Carlos, tá vendo? E o novo nome. E o novo nome até acabar. Depois que ele leu tudo, ele vai criar aqui agora o arquivo com o ID 3, né? Porque arquivo que valia 2 mais 1 foi para 3. Ou seja,
C, dois pontos, arquivos, arquivo 3. Existe o arquivo 3? Não existe. Então ele volta para essa função que ele chamou, que era a função que estava com 1 mais 1. Ou seja, ele voltou para o estado da função anterior. Saindo daqui, ele volta para o estado da função que chamou. Saindo daqui, ele volta para o meu main, que ou seja, acabou a minha recursividade e ali eu mostro os dados de 2 arquivos. Ok? Todos os nomes de um arquivo, todos os nomes de outro arquivo. Se eu criasse outro arquivo, outro arquivo, outro arquivo, outro arquivo, isso aqui ia funcionar? Sim, ia funcionar. Por quê? Eu fiz um código muito simples, tá? Muito simples não, ele é um pouco complexo, tá? Então eu tenho que falar para vocês, eu fiz um código um pouco complexo, porém com poucas linhas e sem repetição. Ou seja, eu não tive que repetir isso daqui várias vezes. Eu simplesmente criei uma recursividade onde eu chamo a minha função várias vezes e ela resolve o problema para mim, tá legal? Bom, pessoal, esse é o programa recursivo que eu queria mostrar para vocês. Esse é o conceito de recursividade, utilizando ali em C#, né, com as funções que a gente tem aqui, tá? Eu fico por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Gostei muito de ter passado esse conhecimento para vocês. Se vocês gostarem, dê um like lá no Torne-se um Programador, no YouTube, no Facebook, tá? Me deixem saber, podem deixar comentários, eu gosto de responder os comentários, assim eu vou saber se vocês estão aprendendo ou não. E qualquer dúvida, gente, pode me chamar, que a gente marca um horário e aí eu esclareço as dúvidas para vocês, tá legal? Bom, até mais e até a próxima aula. Muito bom, gente, aula bem interessante, aula bem importante, prestem muita atenção nessa aula de recursividade, porque no futuro é assim que vocês vão refatorar o código de vocês e é assim que vocês vão deixar o código de vocês mais enxuto, tá? Então a função recursiva, ela é uma função mais inteligente, porque evita que você duplique o seu próprio código, fazendo com que você altere em um lugar e ele se reflita em todo o seu sistema, tá legal? Até mais!